Olá, bom dia, irmãos. A paz de Cristo a todos. Estamos chegando ao final do nosso último estudo nesta nova fase, onde iniciamos em agosto, no dia 10, e estamos encerrando hoje, na última quarta-feira de setembro, né? Hoje é dia 30, e eu vou dar uma pausa no mês que entra, outubro, para em novembro voltar com novos estudos, tá certo? Então, hoje estamos finalizando a geografia no Novo Testamento, analisando a vida dos apóstolos. Eu vou utilizar o livro de Atos, que é um livro histórico, mas também é um livro geográfico, onde mostra diversas cidades e regiões que os discípulos e os apóstolos do Senhor andaram, tá certo? Então é o nosso estudo de hoje, Ministério dos Apóstolos, por onde ele andou. Primeiramente, eu quero analisar com vocês o Atos capítulo 2, em especial, o dia de Pentecostes, quando a igreja começou. Eu chamo sua atenção porque esta data não foi coincidência ou por acaso, foi tudo planejado por Deus. Primeiramente, Jesus morreu na cruz, pagou o preço de nossos pecados, pagou o preço pela igreja ser formada na época da Páscoa. Então, foi tudo planejado por Deus. Na Páscoa, Jesus pagou o preço da nossa dívida, proporcionando assim a formação da sua igreja e iniciaria no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes você não encontra no Velho Testamento. Lá é a festa das semanas. E esta festa, desde os primórdios dos israelitas, era comemorado 7 semanas após a Páscoa. Então, 7 vezes 7, 49, não é? E no dia seguinte se iniciava a festa de Pentecostes, que foi no domingo que começou a festa de Pentecostes, dando assim condições para uma multidão de judeus estivessem presentes lá em Jerusalém e pudessem presenciar o milagre das línguas, não é? Descendo sobre os apóstolos e assim eles podendo falar em línguas e demonstrando um grande sinal do poder de Deus, tá certo? Então eu coloquei, não é? O grande dia. Atos capítulo 1 e capítulo 2, você pode ler depois com calma, mas trata da espera dos apóstolos e da chegada do Espírito Santo, tá certo? Então, tudo isso era planejado por Deus, este dia de início da sua igreja. Aqui nós temos em nosso mapa, nós temos a, a região de Jerusalém. Eu estou colocando aqui, não é? Para você ter uma noção. Então, aqui estava o templo. Há umas dúvidas pelos estudiosos e pelos que ensinam a Bíblia, em qual local os apóstolos falaram em línguas. Na verdade, eles falaram e a multidão ouvia
as línguas que eles falaram, tá certo? Então, a, as possibilidades são que no cenáculo da última ceia, quando eles celebraram a ceia com Jesus, ficava próximo do templo. E de lá, eles poderiam, não é, ou falar em línguas com volume muito alto e chamar a atenção das pessoas que circulavam pela cidade ao redor do templo. Uma outra possibilidade é que eles foram para o templo, para a festa de Pentecostes, e de repente lá acontece a descida do Espírito Santo, onde acontece o batismo com o Espírito Santo. E aí é cumprida a promessa de Jesus, quando Jesus falou na conversa com seus apóstolos, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ia descer sobre eles, não é? Interessante que no versículo 4 de Atos capítulo 1, ele diz: e comendo com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo. A qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, Jesus passou com os apóstolos 40 dias após a Páscoa. E eu disse para vocês, no início, que o Pentecostes era 50 dias após a Páscoa, em torno de 7 semanas. E então, Jesus disse no versículo 5 que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Ou seja, seria algo breve, não é? Então, dos dias que Jesus estava com os discípulos até voltar para o Pai, até o Pentecoste, daria 10 dias. Então, perfeitamente se cabe aí, não é? Ao cumprimento dessa promessa, tá certo? Então, isso aconteceu no dia de Pentecostes. Tá? Há outros argumentos de que aconteceu também em Atos capítulo 10, quando foi aceito os gentios na igreja através da família de Cornélio. Mas há algumas, digamos, algumas dúvidas, porque lá o cenário e o acontecimento é um pouco diferente. Em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre eles em línguas como de fogo, como você está vendo nessa imagem aqui, não é? É apenas uma imagem representativa, tá certo? E em Atos capítulo 2, observe aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos, porque o capítulo 1 termina falando da assembleia dos discípulos com os apóstolos, que perfazia as 120 pessoas aproximadamente, tá certo? E aqui diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, nota que a palavra aqui é casa, não é? Que por isso que eu disse que a possibilidade de ser aquele local da última ceia ou uma outra casa é provável também próximo do templo, não é? É uma possibilidade, tá certo? Ele usa aqui a palavra casa. Pode ser que seja também o templo se referindo à casa de Deus, né? Versículo 3: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Aí você nota aqui na representação, não é? Das línguas como de fogo, tá certo? E pousou sobre cada uma deles, sobre cada um deles. Nessa imagem aqui, se você notar, nessa figura aqui, é logo abaixo, nós temos, não é? Nós temos mulheres e homens na assembleia de 120 pessoas. Observe aqui, tem as mulheres e
segundo alguns estudiosos, as línguas como de fogo pousou sobre todos os 120. Eu, particularmente, penso diferente. As línguas como de fogo, representando a descida do Espírito Santo, desceu apenas sobre os apóstolos. Porque Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, é uma conversa particular de Jesus com os apóstolos. No versículo 5 de Atos capítulo 1, ele diz para os apóstolos que eles seriam batizados com o Espírito Santo. No versículo 8, ele diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E Jesus tinha falado com eles na ceia que eles fariam coisas maiores do que Jesus tinha feito em relação aos sinais para manifestação da obra da igreja, tá certo? E minha convicção é que essas línguas como de fogo pousou apenas sobre os 12 apóstolos. É minha convicção. Mas se você pensa diferente, não tem problema, não muda ao propósito de Deus. Outro fator importante é que isso aconteceu apenas no dia de Pentecostes, não acontece mais hoje em dia. As igrejas pentecostais, elas são chamadas pentecostais porque elas creem no fenômeno do dia de Pentecostes se repetindo ainda hoje. Por isso que elas são chamadas igrejas pentecostais, que creem em dons de línguas, dons de curas e profecias e etc. Tá certo? Eu não sou pentecostal, eu sou um cristão seguidor de Cristo apenas, tá certo? E neste texto aqui, que você nota, não é? Que as línguas pousou sobre cada um deles. Aí não está muito claro a quem seja, não é? Que havia assembleia de 120 pessoas, mas no versículo 5 em diante, ele fala, desculpe, no versículo 4, né, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, eles falaram em outras línguas, não eram línguas estranhas, como tem lá em 1 Coríntios, capítulo 14. Não eram línguas estranhas, eram em outras línguas, em outros idiomas. A gente vai ver já já esses. Então, aqui, eles falaram em outras línguas, versículo 5 em diante, fala da audiência que presenciou aquilo. Tá certo? Que, segundo esses versículos, dá um grande indício de ter sido lá no templo, porque os judeus estavam no templo para a festa de Pentecostes. Eu penso que pode ser em uma casa próxima ao templo, mas isso aí não é, digamos, claro, não tem que ser dogmático, tá certo? Para a gente defender. Mas diz que a audiência, eles ouviram falar em suas línguas, versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, né, de nossa nacionalidade, né? Aí ele diz os povos partos, médios, elamitas, fala de vários povos, tá certo? Aí diz assim, ó, no versículo 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, havia na festa de Pentecoste os judeus naturais e os prosélitos. Prosélitos eram gentios convertidos ao judaísmo. Então, ele se tornava um judeu por adoção, tá certo? Versículo 12 diz que a audiência, todos ficaram atônicos e perplexos e começavam a interpelar uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, diziam, estão embriagados, zombando. Então, eles zombavam, diziam, estão embriagados. No versículo 7, eu não li para vocês, mas diz assim,
Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura Galileu todos esses que aí estão falando? Então, eram galileus, não é? E o grupo dos apóstolos, tá certo? Era da Galileia. Esses 120 discípulos, havia discípulos de outras regiões fora Galileia. Então, é só algumas considerações. No versículo 14, observe o 14. Então se levantou Pedro com os 11. 11 quem? Os 11 apóstolos, né? Porque no capítulo 1 havia acontecido a substituição de Judas através de Matias. Tá certo? Se você ler o capítulo 1, se concentrar e olhar com mais detalhe, você vai ver uma base muito sólida para entender que o batismo com o Espírito Santo seria mais, digamos, mais forte de ter sido acontecido com os apóstolos. Porque eles tinham a missão de continuar o ministério de Jesus. Que, de fato, né, você vê em Atos, a pregação e a expansão da igreja se deu através dos apóstolos. Tá certo? Este é um ponto importante. Então, Pedro, né? Quando o versículo 13, eles estavam zombando, e dizendo, estão embriagados, olha o que Pedro diz, no versículo 14. Então Pedro se levantou e erguendo a voz, ele se levanta com os 11 apóstolos, dizendo, advertiu-os, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens, então, eles estavam em pé, não estão embriagados como vides pensamos, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, havia uma profecia em Joel, que dizia desse acontecimento. Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens serão visões e sonharão os vossos velhos. Então, essa profecia, né, ela abrangia até mais pessoas. Claro, claro. Mas o dia de Pentecoste aconteceu, ao meu ver, tá certo? Exclusivamente o batismo com os apóstolos. É a minha compreensão. Outros discípulos receberam poderes, visões, não é? Dons de línguas e de profecias. Mas no dia de Pentecostes, o alvo era o grupo dos escolhidos por Jesus para continuar a missão de Jesus. Tá certo? Então, ele fala nos versículos seguintes de sinais, tá certo? Figurativo, para mostrar, como eu coloquei aqui no título, o grande dia do Senhor, como você vê aí na sua Bíblia, não é? No versículo 20. Ele diz, né? Antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. Então, eu considero esse grande dia a descida do Espírito Santo, tá certo? Aqui nós temos os ouvintes das línguas. Então, você tem de Roma, da Líbia, do Egito, da Arábia, da Mesopotâmia, da Pártia, da Média, Ponto, Capadócia, Ásia, Creta. Então, essas são as nações que ouviram as suas línguas maternas. Porque os judeus saíam do mundo inteiro, tá certo? Para comemorar a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes só em Jerusalém do templo. Eles peregrinavam por quilômetros e quilômetros e quilômetros para estar no templo em Jerusalém. Havia nessas regiões sinagogas, onde eles estudavam a palavra de Deus, não é? O Velho Testamento. Mas o ápice do judaísmo
era estar no templo para oferecer sua oferta e, como se diz, apresentar a Deus suas orações e sua renovação de fé. Então, era em Jerusalém. Então, os judeus vieram do mundo inteiro. Então, Jesus, na Páscoa, recebeu esta audiência também. Multidões que estavam na Páscoa presenciaram ou souberam de um certo Galileu que havia morrido na cruz, se dizendo Messias. E no dia de Pentecostes também, tá certo? Os judeus ouviram certos galileus, homens simples e pacatos, manifestando o poder de Deus em falar em outras línguas, nas suas línguas maternas. Então eram cerca de 16 nações ou povos ouvintes destas línguas. Então, seria mais compreensível 12 falando do que 120 falando, não é? Eu e você falando ao mesmo tempo, a mesma coisa, não é tão claro quanto eu falando apenas. Porque a dinâmica da voz, não é, pode mudar. Eu posso falar mais devagar, você mais rápido, né? A mesma coisa. Tá entendendo? Então, para mim, seria mais compreensível 12 homens falando as línguas de 16 nações do que 120 pessoas falando. Essa é a minha visão. Aí depois nós temos, né, em Atos 2, a pregação de Pedro. Ele prega, né, diz que cumpriu a profecia, e no versículo 36 ele fala, né, ele conclui o seu sermão: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro, né, ele fala da profecia de Joel, fala de Davi, até, não é, que veria o seu descendente para reinar para sempre, que é Jesus, e ele conclui seu sermão falando da culpa dos judeus em ter condenado e matado Jesus ao pedir a Pilatos que crucificasse Jesus, não é? Então Pedro, ele conclui a mensagem dizendo: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, ele foi bem direto, né? Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor, não é? Todo-Poderoso, e Cristo, o Messias, ungido de Deus. 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então a audiência, não é? A audiência ficou, como se diz, tocada, não é? A princípio zombaram, mas agora, depois de ver o sermão de Pedro, né? Os indícios da promessa de Deus sendo cumprida, a multidão pergunta: o que faremos para tirar essa culpa de ter, como se diz, crucificado o Filho de Deus? Responde Pedro no 38. Arrependei-vos, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Observe, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, este é o plano de Deus, tá certo? Para toda a carne, todo ser humano receber o Espírito Santo. Este é o único meio de uma pessoa receber o Espírito Santo, sendo batizado nas águas. Não há outro meio. Com oração, imposição de mãos. Não. A única maneira de uma pessoa receber o Espírito Santo de Deus para habitar em sua vida é através do batismo nas águas. A gente pode ver outras passagens, mas isso é um outro estudo, a gente pode ver no futuro, tá certo? Então, versículo 38, Pedro foi bem claro, né? Aí no 39 ele diz: pois a promessa é para vós outros, para vossos filhos,
E para todos que ainda estão longe, quem são esses? São nós. E para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imagina, 3.000 pessoas sendo batizadas. Então, aqui é Jerusalém, aqui é o templo. Chama a sua atenção que havia tanques públicos, tipo piscinas. Nós temos aqui o tanque de Betesda, tá certo? Poderia executar o batismo lá. Nós temos aqui o tanque de, deixa eu ver aqui, o tanque da torre. Tá vendo aqui o tanque da torre? Nós temos aqui o tanque da serpente aqui, ó. Tá vendo? O tanque de Israel tá aqui, ó. O tanque de Siloé, lembra Siloé? Lembra daquela cura lá do cego em João capítulo 9, não é? Então, havia locais, esses pontinhos azuis, está vendo aqui no mapa, onde havia água para batizar 3.000 pessoas. Tá certo? Havia locais. Além de haver o Ribeiro Cedron, que era um canal, tá certo? Que passava na cidade de Jerusalém. Então, não era por falta de água. Então, a palavra batismo quer dizer mergulho. Então, tinha que ser numa piscina ou no rio, como foi Jesus no Rio Jordão, não é? Não era uma cerimônia que salpicava um pouco de água sobre a cabeça. Não era aspergindo água o batismo. Era mergulhando a pessoa sob a água, não é? Para simbolizar, Romanos 6 fala sobre isso, o sepultamento do velho homem, quando a pessoa sai, o ressurgimento da nova criatura. Então, esses 3.000 pessoas, né? Quase 3.000, tiveram esses locais em azul, ó, tá vendo? O tanque da serpente, tanque da torre, tanque de Siloé, tanque de Israel, tanque de Betesda, e havia o ribeiro Cedron, que era um tipo canal, tá certo? Onde havia águas também, tá bom? Vamos em frente, né? Em Atos 3 temos a cura do coxo, onde Pedro e João vão para o templo, não é? E eles curam um homem coxo, um homem manco, tipo manco, sabe? Que andava mancando sobre uma perna. Então eles curam e foi nesse local a cura aqui, ó. É interessante você ver no versículo 2, né? Que a porta era chamada Formosa. Olha aqui a porta Formosa. Foi nesse local aqui que Pedro e João curaram o homem. Aqui é o templo, tá vendo? Aqui é o templo. Foi aqui nessa porta que João e Pedro curaram o homem que era coxo, manco, um tipo manco, né? E aconteceu uma, como se diz, uma rejeição dos judeus, não é? Eles foram presos até por causa disso. Mas Pedro se levanta. Pedro era um homem transformado, porque lá no jardim, não é? Ele estava no jardim do Getsemane, ele estava dormindo, não é? Desanimado. No julgamento de Jesus lá no Sinédrio, ele negou Jesus, não foi? Perante criados, perante servos, mas aqui esse novo Pedro, ele prega até para as autoridades judaicas, Anás, Caifás, os mesmos que condenaram Jesus. Pedro fala para eles também. Eles, não é, são ameaçados, tá certo? E capítulo 4 fala sobre isso, mas eles, como se diz, eles mantêm sua firmeza e não se deixam negar a fé.
Capítulo 5, temos a oferta de Ananias e Safira. É um contexto interessante, não é? Isso aconteceu lá em Jerusalém. E essa imagem apenas dá quando Ananias cai morto depois de ter mentido sobre sua oferta, né? Interessante que a oferta deles era algo voluntário. Eles não tinham que mentir. Mas nós temos no capítulo 4 o exemplo de Barnabé, versículo 36 e 37, e Barnabé, ele tinha um campo, e ele vendeu, e deu como oferta a venda daquele campo, tá certo? E talvez a Ananias queria, como se diz, como se diz, queria mostrar também que dava grandes ofertas, sabe? Mas ele mentiu sobre o valor. Ele guardou uma parte, combinou com sua esposa Safira, né? E os dois são castigados na reunião da igreja, não é? Era um momento de entrega de suas ofertas para os apóstolos que recebiam as doações, e eles são castigados por Deus, né? No capítulo 6 e 7 temos Estevão pregando sobre Jesus, se os judeus, não é, não aceitam a pregação de Estevão. Estevão fala com muita coragem sobre Jesus, faz um balanço do Velho Testamento, não é? E tem uma visão até do próprio Senhor Jesus, e os homens, os judeus ficam com muito ódio de Estevão, e Estevão se torna o primeiro mártir na igreja. É o primeiro cristão a morrer por ter sido fiel pregando o evangelho. Ele foi apedrejado, né? Apedrejamento era uma pena de morte dos judeus, tá certo? E crucificação era uma pena de morte dos romanos, tá certo? Capítulo 10, nós temos a conversão dos gentios, que é Cornélio e sua família, em Atos capítulo 10. Então, lá foi o outro momento que o Espírito Santo desceu sobre eles, caiu. E alguns creem que é o segundo batismo. Eu não creio. Eu creio que o batismo aconteceu uma única vez em Atos 2. A partir dali, o Espírito Santo estava disponível para todo homem. Tá certo? Em Atos capítulo 10, é quando acontece a conversão de Cornélio e sua família, tá certo? E quando Pedro entra lá na sala, Cornélio quer se ajoelhar, não é? Perante Pedro, e Pedro não aceita aquela reverência, né? Porque ele diz que só se deve adorar a Deus, não é? E não a homens, tá certo? E ao batismo de Cornélio e sua família. Cornélio não era judeu, era um gentil, não é? Ele era um dos líderes da guarda, era um centurião, tá certo? Era um homem que comandava uma guarda romana. E acontece a conversão dele. Isso aconteceu lá em Cesareia. Cesareia era uma região mais ao norte de Jerusalém, tá certo? Então, é aí que começa a entrada dos gentios. Pedro teve dificuldade de aceitar aceitar os gentios na igreja, porque para ele e os outros judeus, a igreja só era para os judeus. Só que eles não entenderam quando Cristo falou, né? Quando ele disse: "Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura". Então já era plano de Jesus que a igreja iria abranger também os gentios. Então Pedro teve dificuldade, foi preciso Deus mostrar alguns sinais para ele reconhecer, não é?
que Deus não faz acepção de pessoas, tá certo? Isso é um ponto muito importante, tá bom? Versículo 34, ele fala isso, no capítulo 10. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, ele reconhece, né, que os gentios também são dignos da graça de Deus. Atos 13, temos a primeira viagem missionária. E se destaca uma cidade muito importante no primeiro século, chamada Antioquia. Havia duas Antioquia. Havia esta Antioquia, que era na Síria, era uma nação próxima de Israel, e havia esta Antioquia da Pisídia, a região da Pisídia, mais ao norte, tá certo? Então, Antioquia se tornou o centro missionário no primeiro século. A igreja, vocês sabem, começou aqui em Jerusalém, em Atos 2. Então, ela foi avançando, avançando, não é? E se expandiu até Antioquia. E lá, em Atos capítulo 13, você observa, né? Que havia profetas e mestres. Eles oraram a Deus, jejuaram, e eles escolhem Barnabé, e até então era chamado de Saulo, não era Paulo, não é? Mas depois ele ficou chamado, mudou o nome para Paulo. Saulo é o nome judaico e Paulo é o nome romano. Então, nessa primeira viagem, Atos 13, eu coloquei aqui 14, né? Você vê aqui o percurso de Paulo e Barnabé. E entra também o personagem de João Marcos, ele se introduz na equipe, mas ele não passa muito tempo, ele desiste, isso vai causar um problema depois na segunda viagem. Então, eles visitam Salamina, que ficava na ilha de Chipre, depois Pafos, aí seguem por Perge, aí vão para Listra, tá vendo aqui Listra, e passam por Antioquia, Icônio, Derbe, tá certo? Depois eles voltam de Derbe, depois de Derbe, eles voltam por o mesmo caminho. Paulo é até apedrejado, não é? Eles voltam pelo mesmo caminho, ó. Não entra em Perge, ele vai direto para relatar a obra missionária. Então, em Atos capítulo 14, você pode ver aí, Atos 14, versículo 27. Quando eles voltam da viagem, né, missionária. Ali chegados, reunidos a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Era uma evangelização essencialmente para os gentios, tá certo? Eles evangelizavam os judeus também. Mas os judeus, nesta época, eram os grandes perseguidores da igreja, não eram os romanos. Os romanos seriam anos mais tarde. Mas, a princípio, eram os judeus que, como vocês viram, né, apedrejaram Estevão, tá certo? E perseguiam os missionários, né? Em versículo 28, né? E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Eles ficaram em Antioquia um certo tempo. Em Atos 15, acontece um problema, que era cristãos judeus querendo impor a lei para a igreja. A lei já tinha passado. Então, eles começam a perturbar a igreja. Veja Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia, vamos voltar aqui o mapa, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui está melhor. Desceram da Judéia, eles foram da Judeia, que é por aqui,
para Antioquia, tá certo? Saíram daqui, foram para Antioquia e ensinavam os irmãos, dizendo: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, cristãos, judeus, tá certo? Que guardavam a lei, muitos cristãos judeus continuavam guardando a lei. Não tem problema. Mas eles queriam agora impor para os cristãos gentios. Tá certo? E aí eles vão para Antioquia, porque estava em evidência como centro missionário, porque eles estavam evangelizando, ó. Os cristãos de Antioquia estavam evangelizando toda esta região espalhada pela o mundo mais próximo de Antioquia. Depois eles avançam para outras regiões, tá certo? Mas eles vão para Antioquia para ensinar a igreja que se deve guardar a lei e se deve ser circuncidado, que era uma prática judaica. Aí observe que no versículo 2, né? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros com respeito a essa questão. É quando acontece o concílio, né, que é a reunião para decidir como resolver este impasse, que era a questão dos cristãos gentios guardar a lei. Então, há um debate lá muito interessante, você pode ver em Atos 15, e ao parecer de Pedro, né, mas o parecer de Tiago, havia o Tiago, irmão de João, que tinha sido morto lá em Atos 12, a mando de Herodes, um descendente do grande Herodes, né? Esse Tiago aqui é o outro Tiago, que era um dos apóstolos também. Então, esse Tiago, ele dá um parecer muito interessante. Versículo 19, é o que ele diz, ó. Pelo que julgo que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Não perturbe os gentios, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, os gentios, que não eram judeus, eles tinham o costume de comer carne sacrificada a ídolos, que era vendida naqueles mercados públicos. Havia os casamentos entre parentes até, que era proibido na lei de Deus, não é? E ele tinha, né, comia comida com sangue, não é? Era entre os gentios não tinha lei. Mas veja o conselho de Tiago. Escreve uma carta para eles que se abstenham disso. Então não era, veja que ele não trata de guardar a lei e circuncisão, ele só fala disso. Se abstenha de certas práticas. Aí por quê? Versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos os que os pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então, o conselho de Tiago foi que os cristãos gentios guardassem esta abstinência de casamentos ilícitos, de comida com sangue, de comida sacrificada a ídolos, por causa dos judeus, porque os cristãos estavam evangelizando os judeus também. Então, por respeito à consciência desses judeus, eles iam se abster. E é interessante, né? Que no versículo 22 diz assim, ó. Então pareceu bem aos apóstolos e aos irmãos, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, né? A gente já viu. Estavam em Jerusalém, no concílio, foram para Antioquia, né? Aqui diz, né? E foram com Judas chamado Barsabás e Silas, homens notáveis entre irmãos. Então, é escrito a carta, tá certo? E observe no versículo, deixa me ver, né?
Versículo 28, né? Na carta eles diz assim, ó: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então eram conselhos, não é, para os gentios se absterem de certas práticas. Aí ele fala aí, não é, sobre isso. Então, versículo 31, veja que coisa interessante. Quando é uma coisa feita com amor, sem imposição, né, sem regras humanas, quando leram a carta, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então, quando a gente ensina ao irmão, por favor, não faça assim para não chocar o visitante. Quando é um conselho, sabe? A pessoa recebe bem, mas quando é uma imposição, não é? É difícil a pessoa querer aceitar aquele conselho, né? Depois desse conflito a solução, né? Foi uma solução boa, tá certo? Foi a primeira grande crise na igreja que estava em risco a unidade da igreja. Aí depois acontece a segunda viagem missionária, Atos 15 a 18, no finalzinho de Atos 15, né? Que começa a viagem. Nessa segunda viagem acontece um conflito de Paulo e Barnabé. E Barnabé queria levar João Marcos. João Marcos era seu primo, tinha um parentesco, sabe? E Paulo disse que não era bom levar ele porque ele havia, na primeira viagem, abandonado eles durante a viagem. Né? Então, Paulo e Barnabé têm um conflito, não é? Uma discussão, e eles se separam. Então, Barnabé vai com João Marcos para Chipre, que era sua terra natal, a de Barnabé, de João Marcos, e Paulo vai com Silas, depois Timóteo, para a sua viagem missionária. Então, aqui é a viagem de Paulo e Silas e Timóteo. Ó. Tarso, ele passa em Tarso, sua região, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, que era outra Antioquia, Troade, Filipos, chega em Filipos, Anfípole, Bereia, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso, Rhodes. Aí a viagem aqui foi feita pelo mar, a navio. Então eles descem de Rhodes para Cesareia, ficava próximo lá de Jerusalém, e visita Jerusalém, tá certo? E aí quando acontece a sua segunda viagem. Depois eles voltam para Antioquia, que era o centro missionário. Então a segunda viagem foi essa. Aí tem a terceira viagem, Atos 18 a 21, eles visitam algumas cidades parecidas, não é? As mesmas, quase todas as mesmas, só muda uma ou outra. E em Mileto, é quando ele chama, em Atos capítulo 20, em Mileto, ele manda chamar os presbíteros, tá certo? De Éfeso. Ele para em Mileto na viagem, né? Paulo, Silas e Timóteo, e manda chamar os presbíteros de Éfeso, que era uma igreja que estava muito forte, mas que havia alguns perigos, e Paulo dá alguns conselhos, não é? Dá um testemunho, e até Paulo diz que ele teria visto por eles pela última vez, tá certo? Então, Paulo daqui, após aconselhar os presbíteros em Mileto, tá certo? Em Atos capítulo 20, ele vai para Jerusalém, passa em Tiro, Ptolemaida, Cesareia de Jerusalém, e em capítulo 21, é quando acontece a prisão de Paulo, em Atos capítulo 21. Você pode ver isso, tá certo? No versículo 27 de Atos 21. Ele é pego pelos judeus que querem matá-lo, a guarda romana detém os judeus e leva ele para a prisão. Só ele foi preso, né? E é quando acontece a viagem para Roma, tá certo? Em Atos capítulo 26, porque Paulo, na sua prisão, ele era um cidadão romano, ele não queria um julgamento feito pelos judeus, como houve com Cristo. Ele queria um julgamento feito por Roma. Então é quando ele embarca pelos guardas, é levado, né, no navio comercial para Roma.
E aqui termina-se em Atos 28, quando ele fica em Roma 2 anos preso, tá certo? É a prisão de Paulo, onde encerra o livro de Atos. O livro de Atos encerra com a prisão de Paulo em Roma, tá bom? E eu coloquei aqui as cartas que Paulo mandou, não é? Que foi o principal escritor do Novo Testamento. Aí você observa as cartas aqui quando ele estava preso em Roma. Só essa de 2 Timóteo é que foi no fim de sua vida, tá certo? Porque ele teve a primeira prisão, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Nessa prisão ele foi solto depois, e na segunda prisão ele escreve em 2 Timóteo, quando ele diz que o seu tempo chegou ao fim, tá certo? Mas ele escreveu cartas, está vendo aqui, lá na Macedônia para 2 Coríntios, 1 Timóteo. Tito é uma possibilidade de ter. Aqui em Corinto escreveu carta para os Tessalonicenses, 2 cartas para os Romanos. Em Éfeso escreveu uma carta para os Coríntios, a primeira carta. Em Antioquia diz que ele escreveu a carta para os Gálatas, porque o conflito de Atos 15 tem a ver com o contexto de Gálatas, o livro de Gálatas, tá certo? E aqui o tempo de escrita de Paulo dessas cartas, dos anos 50 aos anos 65, tá certo? Nesse gráfico aqui, eu tenho as datas que você pode notar dos livros do Novo Testamento. Veja aí, Mateus, não é? A data. Mateus não quer dizer que foi o primeiro livro, mas é só por ordem de sequência, tá bom? Do contexto, né? Mateus, Marcos, Lucas e João é do Evangelho, né? Depois Atos, que é história, aí vem as cartas de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, 2 Pedro, 1º, 2º, 3º João, Judas e Apocalipse. Então, a maior parte, né, até Filemão, alguns pensam que Hebreus também, mas não é claro, que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, de Filemão até Romanos, foi escrita por Paulo. Atos foi escrito por Lucas, que escreveu o livro de Atos, e o Evangelho também. E nesse gráfico aqui você tem também uma outra visão, né, sobre as cartas. Veja aqui a carta de Tiago, para alguns historiadores, foi neste ano aqui. Aqui é pela sequência, tá vendo? Primeiro Tiago, Gálatas, Tessalonicenses, segundo, Evangelho de Marcos, primeiro e 2 Timóteo, 2 Coríntios, Romanos, o Evangelho de Lucas, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão, Mateus, 1 Timóteo e Tito, Atos e 2 Timóteo. Esse pesquisador acha que foi escrito junto. Eu creio que não. Eu creio que Atos foi escrito por Lucas aqui, tá certo? Na prisão de Paulo, quando ele foi preso. Então, 2 Timóteo foi a última carta de Paulo e não Atos, na minha visão, tá certo? Quando ele foi executado na segunda prisão dele. Segundo, eu penso assim, não é? Aqui, 1º e 2 Pedro, ó, a data, Hebreus, o livro de Judas, que é um livro pequenininho, né? Evangelho de João, o Evangelho de João. E 1º, 2º, 3º João também, e Apocalipse, próximo do final do primeiro século. Então, são as datas prováveis dessas cartas, tá certo? Onde você pode ter uma noção, não é? Você pode até depois, quando quiser, olhando de novo o vídeo, que eu vou mandar para vocês ainda hoje à noite, se Deus permitir, você pode tirar um print, né, para colocar, e até você ver no Google também, que você vai notar esse detalhe. É importante você ter uma visão de datas para você entender, sabe, como foi escritas as cartas e em que momento, tá certo? Então, chegamos ao fim do nosso estudo, não é? Onde nós estudamos a geografia, tanto do Velho Testamento, a semana passada, como a do Novo, na semana de hoje, dessa agora, né? Então, eu quero dizer a vocês que foi muito bom, muito obrigado a todos vocês pela participação. Vou dar uma pausa no próximo mês agora, de outubro, e em novembro, se Deus permitir, eu pretendo voltar.
com outro assunto que eu vou ainda definir qual seria, tá certo? Deus abençoe a todos nós, que nós possamos gostar dessa geografia, para você entrar no cenário desses homens, né, que viveram há milhares de anos atrás, né, desde Adão até o apóstolo João, né, que foi para muitos o último dos apóstolos de Jesus, tá certo? Obrigado a vocês, obrigado muito pela participação de vocês e que Deus abençoe a todos vocês, tá bom?